nome de Yeshua, Mateus capítulo 7, verso 12, que diz assim, meus irmãos, Yeshua Hamashia falando: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, Yeshua aqui nos fala, meus irmãos, que tudo que a gente quer que os homens, as pessoas façam para nós fazemos também ao nosso próximo. Amém? Se a gente não quer aquilo para nós não devemos fazer para o nosso próximo, porque isto é a Torá e os profetas. Amém? No verso 13, Yeshua vai falar agora o resultado, né, da porta da salvação e da perdição. Verso 13 e 14, Yeshua diz assim: entrai pela porta estreita. Então, Yeshua está dizendo, convocando a nós, entrarmos por uma porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, irmãos, ele diz aqui que o caminho que conduz à perdição, a perdição eterna, ele é espaçoso, ele é largo, um caminho de conforto, bem? E Yeshua diz que muitos são os que entram por essa porta larga, amém? Muitos, ou seja, muitos vão para a perdição, amém? Se a gente for mensurar, meus irmãos, que no tempo de Noé tinham milhões e milhões de pessoas e só Noé entrou na porta estreita e a sua família. Aqui nós vemos também no verso 14, Yeshua dizendo: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos irmãos, muito poucos, encontram a porta estreita. As pessoas passam suas vidas e não encontram essa porta estreita, porque são poucos que encontram. Yeshua está dizendo aqui, não é poucos que entram, não. É poucos que encontram. Muitos até encontram e nem entram. Então é menos ainda aquele que entra na porta estreita. Amém? Porque a porta larga, muitos entram por ela. Existe uma situação que Yeshua está falando de entrar e de encontrar. Entrar, irmãos, muitos entram pela porta larga. É a porta do mundanismo. É a porta do paganismo. É a porta da falta de disciplina em obedecer às palavras de Deus. Então, quando a pessoa não tem disciplina em obedecer a palavra de Deus, estão entrando pela porta larga. E muitos nem encontram essa disciplina, porque poucos há que encontrem a porta estreita. A porta estreita é aquela porta que prega a verdade, a Torá e as palavras de Yeshua Hamashia. Amém? E a gente vê aqui, irmãos, que então, se poucos encontram a porta estreita, menos ainda entram. Porque muitos desses poucos, uma parte nem entrará, porque não vai cumprir, vai achar que quer ficar igual aos demais que entram na porta larga. Então você tem que entender que Yeshua está falando aqui de entrar e de encontrar. Encontrar a porta estreita já é difícil. A maioria das pessoas vai passar por essa vida e não vai encontrar a porta estreita, meus irmãos. Quando for avisado da porta estreita, já vai estar condenado. Porque Yeshua diz, poucos há que a encontrem. É só aqueles a quem ele revelou. Ele diz agora no verso 15, meus irmãos, acautelai-vos dos falsos profetas.
que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Irmão, não é difícil a pessoa identificar um falso profeta, meus irmãos. Ora, se na Escritura está algo e ele prega outra coisa, ele é um falso profeta. Amém? Porque Yeshua diz que o falso profeta, a grande característica do falso profeta, é que ele é um lobo devorador. Devorador, irmão, da parte financeira da vida da pessoa. E muitos irmãos não têm essa cautela que Yeshua fala aqui, acautelai-vos. A pessoa se entrega achando assim, ah, não, eu já fiz a minha parte, agora é com ele. Mas Yeshua não está falando assim, não. Yeshua está dizendo, acautelai-vos dos lobos devoradores. Não fica com lobo devorador, não, porque eu estou avisando antes, acautelai-vos. Se você sabe que ele está devorando, por que você está concordando? Não é, irmão? É isso que a gente tem que falar, meus irmãos, e entender e explicar para muitas pessoas. Amém? E Yeshua ainda fala aqui do falso profeta. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos, meus irmãos? Lógico que não. E aqui Yeshua continua no verso 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Eu quero falar com os irmãos, também é importante registrar, que Yeshua aqui conclui, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Irmãos, Deus compara cada um de nós a uma árvore. Então, cada um de nós tem que dar bons frutos. Qual é o bom fruto? É a obediência à palavra de Deus. É a prática da Torá e das palavras de Yeshua. Aleluia. E aqui Yeshua fala, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E aqui, meus irmãos, eu quero falar com os irmãos que nós estamos entrando essa semana na Parashá Shemot. Essa Parashá é que inicia o livro de Êxodo, que também em hebraico é Shemot. O livro também é chamado de Shemot. Shemot quer dizer nomes. E também se inicia, junto com a Parashá Shemot, o período de Shovavim, que eu falei que a gente cumpre todos os anos. São 6 semanas. 6 semanas, onde se fazem 2 dias de jejum na semana. A igreja de Yeshua estabeleceu sempre os dias de quinta e sábado. Mas cada um faça os 2 dias do jeito que for achar melhor. E no tempo de Shovavim, meus irmãos, Shovavim quer dizer rebeldes. Porque Deus, essa palavra Shovavim só aparece em um versículo da Bíblia, que é o versículo de Jeremias 3:22. Amém? Nós vamos aqui então em Jeremias 3:22. Deixa eu ir aqui com os irmãos. Jeremias 3. Deixa eu aqui em outra Bíblia aqui, irmãos, que agora, botando assim várias Bíblias, fica mais fácil. 3, verso 22. Que Deus fala assim, voltai, ó filhos rebeldes. Esse rebelde aqui é Shovavim. Eu curarei as vossas rebeliões. E aí tem a resposta do povo do Eterno. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Então, irmãos, é um período que Deus dá um passo para frente para te abençoar, para me abençoar. É um período que você dá um passo para frente e Deus dá um passo para frente. Você tem 3 períodos no ano que tem essa janela de oportunidade, irmão, de ser abençoado por Deus. É o período de Shovavim, de Sefirat HaOmer,
que é a contagem do Homer, e o período de Elu, meus irmãos, até Yom Kippur. Esse período, Deus dá um passo para frente para te abençoar. E tem aquele período, em julho, que vai de 17 de Tammuz a 9 de Ave, que Deus dá um passo para trás. Que aí é muita contrição que tem que ter. E nesse período de Shovavim, meus irmãos, são 6 tipos de pecados que estão sendo retificados. Amém? Cada semana você vai... esses pecados são retificados. Os pecados, irmãos, que você vai... O que a gente faz em Shovavim? A retificação da alma. Amém? Por isso que são 2 jejuns e todos os dias à noite ler Torá e um salmo. E todos os dias de manhã ler 2 salmos, meus irmãos. Amém? E oração. Oração é a marca de Shovavim. Quais são os pecados, meus irmãos, que são reparados, meus irmãos, nesse período? Amém? Os principais pecados são pecados de transgressões sexuais. Não somente, meus irmãos, as transgressões sexuais praticadas, mas as pensadas, no pensamento também. Amém? E também a idolatria, que é um adultério espiritual. Toda e qualquer idolatria, toda e qualquer relações sexuais ilícitas, mesmo pensadas, são pecados que são agora, em período de Shovavim, que estão sendo retificados. Amém? Também as relações feitas, né, com uma mulher menstruada também são retificados, que isso é um pecado grave da Torá, né, meus irmãos? Outro pecado também, meus irmãos, é no caso reparo da ira. Ira, meus irmãos, explosão raivosa, raiva, isso nunca pode ter no servo e na serva de Deus. É um dos pecados mais graves que tem na Torá e na palavra de Yeshua. Amém? Se você vê como é que esse pecado da ira é tão grave, meus irmãos. Amém? Louvado seja o nome de Adonai. O pecado da ira é tão grave, meus irmãos, que Yeshua ali, em Mateus, vamos aqui em Mateus. Mateus, capítulo 5, meus irmãos. Veja bem, esse é um dos pecados que é agora retificado em Shovavim. Mateus, capítulo 5, verso 21, meus irmãos. E Yeshua vai dizer assim, olha bem, ele diz, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso está na Torá. Verso 22, ele diz, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, quer dizer tolo, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Irmãos, a raiva, a ira, leva muita gente para o inferno, meus irmãos. Porque essa palavra que Yeshua falou aqui, passa o céu e a terra, mas ela não vai passar, não. Amém? Então, o servo de Deus e a serva de Deus jamais podem ter raiva nem ira, meus irmãos. E esse é um pecado que é agora dos 6 pecados de Shovavim, a ira. Amém? Outro pecado de Shovavim, meus irmãos, é a arrogância. Amém? Esse é o 5º pecado que eu estou falando aqui, a arrogância. A arrogância, meus irmãos, é a pessoa se sentir superior aos outros. Amém? A pessoa se sentir superior. E Yeshua diz que aquele que governa seja o que serve. Nós devemos estar sempre servindo. Então, a arrogância e a ira são 2 pecados que estão
e que levam, meus irmãos, muita gente para o inferno, meus irmãos. Amém? E Yeshua, ele fala claramente aqui, amém? Nem pode falar para um próximo que ele é louco ou tolo, porque senão será réu do fogo do inferno. Amém? E ele diz aqui também, meus irmãos, o quinto pecado, o sexto, é a honrar o pai e a mãe. Eu tenho explicado isso, meus irmãos, honrar o pai e a mãe não é só junto do pai e da mãe. É na ausência também e mesmo depois dos pais mortos. Porque a pessoa pode não honrar a memória do pai e da mãe. A honrar o pai e a mãe é um mandamento para cada um. Não precisa o pai e a mãe receber a honra. Por exemplo, se o pai e a mãe estão mortos, eles não vão receber a honra. Mas o honrar o nome do pai e da mãe tem que ser feito. Amém? Porque você vai ver que Yeshua, ele condena aqui em Mateus 23, que os fariseus não honraram nem a memória dos seus pais, irmãos. Olha que coisa que está aqui em Mateus. Amém? Olha só, meus irmãos, coisa tremenda, meus irmãos. Amém? Vamos aqui ver Mateus. Amém? E Yeshua diz assim, Mateus 23, verso 29. Yeshua fala assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais o monumento dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Agora, olha o comentário de Yeshua, meus irmãos. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Olha o verso 32 agora. Enchei, pois, a medida de vossos pais. Ou seja, a medida é a desonra, o sofrimento. Amém? Porque se aqueles pais deles mataram os profetas, por que que eles falam isso? E Yeshua está condenando eles por isso. Amém? Então, veja bem, meus irmãos, o honrar o pai e a mãe é também honrar a memória. Ou seja, não falar mal. Porque às vezes a pessoa teve o pai ou a mãe, né, foi mal para aquela pessoa, para aquele filho, e aí ele começa a desandar, a falar mal. Não, porque fulano era mal. Está indo contra a palavra de Deus. Amém? Então, presencialmente, sempre honrar. E fora da presença, honrar também. Amém? Então, os pecados de Shovavi, meu irmão, olha só, vocês viram idolatria, relações sexuais, mesmo no pensamento. Idolatria mesmo no pensamento. Amém? A ira e a arrogância. Então, meus irmãos, são 6 semanas importantíssimas. Amém? Porque Deus chama quem pratica essas coisas de rebelde. Esses pecados são pecados de rebelião. Amém? E eu queria mostrar para os irmãos aqui no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, amém? Samuel, que a gente está falando que Shovavim quer dizer rebelde, rebelião. 1 Samuel, capítulo 15, meus irmãos. 1 Samuel, capítulo 15, versículo, meus irmãos, 23. Diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha, meus irmãos, quem comete esses pecados que eu falei aqui, para Deus é como se fosse um feiticeiro. Se você se ira, meus irmãos, tem raiva, tem arrogância, para Deus você é um feiticeiro. Então, veja bem, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação como iniquidade e idolatria. Idolatria é a obstinação. Ou seja, a rivalização. Rivalizar, contenda. Amém? A pessoa cria contenda, idolatria. Amém? Então, meus irmãos, fica
bem cuidadoso. Nós temos agora uma janela de oportunidade de apagar, se humilhando todos os dias diante de Deus. Amém? São 42 dias para você sair abençoado dessa. E Deus vai te abençoar, porque o dia que é um período que ele dá um passo à frente. Aleluia! É uma janela, aquilo que nós chamamos de uma janela de oportunidade, meus irmãos. Amém? Então você está vendo aqui, meu querido irmão, minha irmã, louvado seja Deus, que o Eterno ele fala aqui, e Yeshua ele fala ainda aqui no verso 21, irmãos. Amém? Concluindo aqui essa mensagem, Mateus capítulo 7. Então, irmão, a partir de hoje à noite, já temos que ler um trecho, uma parte da Torá e um salmo. Amém? São 6 semanas, todos os dias. E de manhã, 2 salmos. Tá? E faça 2 jejuns. Louvado seja o nome do Eterno. O jejum, irmão, bíblico, inclusive no judaísmo é assim também, ele tem que ser declarado antes. Amém? Você não pode chegar assim, ó, vou estar em jejum na hora que eu for entregar. Ih, ó, estou em jejum, vou entregar o jejum. Não, você tem que falar com Deus que você está entrando em jejum. Amém? E é importante isso antes de começar o jejum. O povo de Israel, irmãos, quando começa um jejum particular, eles começam a dizer que vão entrar em jejum no dia anterior. Então, se o irmão puder dizer, pai, amanhã, geralmente na oração da Minhá, na parte da tarde, ele diz para Deus, ó, amanhã estarei em santo jejum a ti, ó pai. Ele não vai começar naquele momento, mas ele anunciou que no dia seguinte, e no momento que começar, ele diz, pai, conforme eu disse, estou em santo jejum a partir desse momento. Amém? Então, irmãos, tem que declarar a Deus. E a entrega do jejum tem que ser declarada também. Amém? O povo de Israel, o povo judeu, de acordo, inclusive, com a Bíblia. Quando você entregar um jejum, quando você terminar o jejum, você tem que declarar a Deus que terminou. Amém? Porque aquilo ali está sendo recebido pelo Eterno. Amém? Isso é importante também a gente falar com os irmãos. Então, o que Yeshua fala aqui, irmãos, e encerrando esse discurso que ele fala da porta estreita, né, para nós fazermos ao próximo aquilo que está na Torá e do cuidado com os falsos profetas, ele diz assim no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, para entrar no reino dos céus, veja bem, ele falou lá da porta estreita, poucos encontram, menos ainda entra. Mas ele diz assim, como que entra? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, meus irmãos. Onde que está a vontade do Pai? Na Torá e nas próprias palavras de Yeshua, que Yeshua explicou a Torá para nós. E aqui você vai... E no profeta também, né, meus irmãos? Torá e profetas. Você vai ver aqui no verso 22, irmãos, que Yeshua diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nos expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muita maravilha? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Só que aqui, irmão, está dizendo, vós que praticais a iniquidade. Mas no original não está isso. Nós vamos mostrar aqui o original para os irmãos. Aqui você tem a Bíblia, meus irmãos, amém? Hadashah Netzari. E aqui, no verso, amém? No verso 23, né? Ele diz aqui no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome nos expulsamos o demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? E Yeshua vai responder, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a violação da Torá. Isso é que está verdadeiramente no original, irmão. Eu já até expliquei para os irmãos, tanto no grego quanto no hebraico, está escrito violação da Torá, não está escrito iniquidade. Então, Yeshua diz, como que a pessoa, por que que a pessoa, ele está dizendo, apartai-vos de mim, que eu não quero, vocês não vão entrar no reino do céu, por que que não vai entrar? Porque violou a Torá. Amém? Isso está aqui em Mateus 27, 21, 23, nessa Bíblia. E na Bíblia
do David Stern, também está esse trecho. Diz assim na Bíblia do David Stern, a Bíblia, Novo Testamento hebraico: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz o que o meu Pai Celestial deseja. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nos expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Então lhes direi na cara, ou abertamente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei, contra a Torá. Amém? Então, meus irmãos, pratiquemos a Torá, as palavras de Yeshua, e o que está na Torá? Todos aqueles pecados que eu falei para os irmãos. Te livra, pede a hora de fazer a retificação das iras que cometeu no passado, das arrogâncias, amém? No que não honrou o pai nem a mãe, e dos pecados sexuais de mente, de corpo, amém? Da idolatria. Então, meus irmãos, é um momento, agora, já a partir de hoje à noite, que começa o período de Shovavim, nessa noite de hoje. Amém? Então, queridos, que o Espírito do Eterno, nós estamos agora também, meus irmãos, orando, né, como os irmãos oraram, nós estamos orando para o povo de Israel, amém? Que está tendo vários combates, agora ali, na área ali do Líbano, né, meus irmãos? E nós estamos vendo também contra o Houthis, que Israel fez um grande bombardeio ontem, meus irmãos, destruindo grande parte da infraestrutura daquele grupo, e Deus está fazendo a obra. Vamos continuar orando, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.